Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença, é um prazer estar com vocês hoje aqui nesse evento da Ambima, falar um pouco sobre investimento no exterior e por que faz sentido a gente fazer isso. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, meu nome é Juliano Demarchi, eu cuido do JP Morgan Asset Management aqui na América Latina e minha autodescrição, eu tenho quase 2 metros de altura, estou de camisa branca, calça azul e tênis azul aqui também hoje para falar com vocês. Bom, gente, eu preparei alguns slides, quando me convidaram para falar sobre investimento no exterior, eu preparei alguns slides para falar um pouco sobre o case. Faz sentido a gente investir fora, né? Acho que a gente tem uma cultura aqui no Brasil de que quando a gente investe fora é um negócio, isso é só para quem tem muito dinheiro, só o pessoal que tem muito dinheiro que vai investir fora, que faz sentido. E eu vim aqui contar para vocês um pouco que não é bem assim. Na verdade, eu trabalho com isso há 25 anos, eu sou apaixonado pelo mercado internacional e minha esperança depois dessa hora e meia que a gente vai passar juntos aqui é que vocês também saiam pelo menos com um pouco apaixonados pelo tema. É muito legal, para quem investe, ele abre um mar de oportunidades, né? Uma coisa que eu vou pedir para todos vocês é o seguinte, gente, eu gostaria de fazer isso aqui da maneira mais interativa possível. Então a gente tem 2 microfones com os auxiliares aqui que eles vão estar passando para vocês, mas para vocês fazerem perguntas, eu não queria fazer um monólogo aqui, eu não queria só ser eu falando, porque para mim é muito importante tirar as dúvidas com vocês, então se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, me interrompam aqui. Acho que se eu falar alguma coisa muito técnica, me falam, Juliano, não entendi o que você falou aí, me explica melhor esse tema, isso é super importante, tá? Deixa eu começar falando um pouquinho sobre um tema que eu acho que é super importante. 3, 2, 1. Eu vou pedir, se tiver uma palavra que eu vou pedir para vocês guardarem nessa apresentação, é 3, 2, 1. O que é 3, 2, 1? Eu vou explicar para vocês. Nesse slide aqui, deixa eu ir aqui do lado para ficar mais fácil. O PIB brasileiro, gente, hoje em dia, ele representa, nesse gráfico que vocês estão olhando aqui, não sei se dá para ver aqui, cerca de 2,3% do PIB mundial. O que é isso, 2,3% do PIB mundial? Significa que as riquezas geradas no mundo, do mundo inteiro, hoje em dia, o Brasil é um pouco menos que 3%. Ele era perto de 3%, tá? Por isso que é 3, 2, 1. Quando a gente começou a falar do 3, 2, 1, o Brasil era próximo de 3% da riqueza mundial. Hoje é 2,3% da riqueza mundial gerada no Brasil. O segundo ponto, que é esse mercado de renda variável, o Brasil é mais ou menos 1,5%. Ele era cerca de 2% da renda variável mundial. O que significa isso? Significa que 98% da renda variável, ou seja, do mercado de ações no mundo, é negociado e emitido fora do Brasil. No Brasil é cerca de 1,5%. Também era próximo de 2%, caiu para 1,5%. Desculpa, de renda fixa. E renda fixa e renda variável, que é isso aqui, o Brasil é 0,8%, é quase 1%, ou seja, 0,8% da renda variável no mundo é emitida dentro do Brasil, significa que 99% é emitida fora do Brasil. Então, por que é importante 3, 2, 1? Significa o seguinte, se você só investe os seus ativos hoje, o seu dinheiro, em ativos brasileiros, você está deixando de fora do teu investimento 97% da riqueza, da geração de riqueza no mundo, 98% da renda fixa mundial e 99% das ações, né? Então pensa o seguinte, se a gente colocasse isso como Brasil, eu dou um exemplo para vocês, o Maranhão é mais ou menos 1% do PIB brasileiro, um pouco mais, 1,5% do PIB brasileiro. A gente não investiria todo o dinheiro só no Maranhão. Você vai diversificar, botar um pouco em São Paulo, um pouco no Rio, um pouco no Mato Grosso, um pouco do Rio Grande do Sul. E é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz ao só deixar o nosso dinheiro no Brasil. Mesmo em São Paulo, que é o maior estado economicamente falando do Brasil, eu não deixaria meu dinheiro todo no Brasil, só no São Paulo. Eu tenho que pensar em outras coisas. E ao deixar nosso dinheiro só aqui no Brasil, é isso que a gente está fazendo. A gente está mantendo ele simplesmente em 3, 2, 1. Então, esse slide aqui, essa é a última barra, o que ele mostra? Ele mostra a alocação do investidor brasileiro, ou seja, o investidor brasileiro hoje, ele investe 99,2% dos seus ativos, isso é em fundo de pensão, tá? Que é onde a gente tem estatística, em ativos brasileiros. Ele só investe 1% fora. Então é inversamente proporcional. O Brasil significa 1%, 1, 2, 3% da oportunidade do mundo e a gente investe, o brasileiro médio investe cerca de 99% no Brasil, tá? Por que isso acontece? Então eu quero começar com esse 3, 2, 1, isso para mim é super importante. Quando vocês saírem daqui hoje no final dessa aula, é importante vocês lembrarem disso. Eu quero buscar outras oportunidades, vai me trazer outras oportunidades para investir.
Vamos falar para classes de ativo, então exposições setoriais. Deixa eu perguntar para vocês, assim, se vocês puderem me falar, que marca de carro, alguém dirige uma marca de carro brasileira aqui quando você investe? Alguém veio de Gurgel para cá hoje? Não, né? A gente, brincadeiras à parte, mas ninguém não tem marca brasileira. A gente dirige, a gente é consumidor global. Que telefone que a gente usa, né? Apple, Samsung, mesma coisa. A gente consome algum produto brasileiro? As marcas são globais. Então, eu investir somente no Brasil, principalmente no setor de ações, olha o que acontece aqui. A barra em azul é o percentual do índice. Aqui eu estou olhando o MSCI World, que é o índice mundial, tá? E o Brasil é o cinza. Se a gente olhar essa primeira barra, como é que funciona o MSCI World? A parte financeira, desculpa, o Brasil é o azul, o mercado desenvolvido é o cinza. O Brasil é bem concentrado no índice brasileiro nos grandes bancos, ou seja, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Depois materiais, né, que são commodities, parte de Vale, essas partes CSN, essas indústrias. Mas olha do outro lado, por exemplo, aquele penúltima barra lá, TI. Quem conhece empresas de tecnologia brasileira? A gente tem algumas, mas são muito pequenas ainda, né? E vocês são consumidores, é o que eu acabei de falar, são consumidores globais. Vocês compram produtos, seus celulares, seus carros, são produtos globais. Então, apesar de a gente ser consumidor global já, a gente não investe globalmente. Isso dá diversificação para vocês. Então, o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante que eu queria falar para vocês aqui é essa questão de diversificação. Você está buscando outras coisas lá fora. Tranquilo até aqui, gente? Todo mundo só com a cabeça. Se eu falar alguma coisa, vocês me avisam. Vamos lá. Segundo ponto. Como é que está evoluindo esse mercado? Então eu queria falar um pouco e comparar a gente aqui no Brasil com outros mercados globais, tá? Então no gráfico da esquerda, esse gráfico da esquerda, eu peguei desde 2002 até 2021, ou seja, durante 20 anos, a evolução do tamanho do mercado. Olha que interessante aqui. Em laranja, eu tenho o mercado americano. Isso aqui é a consolidação dos mercados de capitais. Então isso aqui consolida tanto o mercado de ações quanto o mercado de renda fixa. O mercado americano, gente, a média nos últimos 20 anos, ele era cerca de 36%, 38% nos últimos 20 anos. Ele começou em 2002, ou seja, de todas as oportunidades de investimento que tinham no mundo, em 2002 ele era 44% das oportunidades. E ele vem meio que caindo, ele terminou em 37%, ele não está crescendo. Qual que é a barra que mais está crescendo ali? É China. Se a gente olhar a China, ela começou lá em 2002, ou seja, há 20 anos atrás, ela era menos de 2%, ela era 1,8%. E aí, o que aconteceu nos últimos 20 anos? Todo mundo foi investindo, comprando mais China, comprando mais China, comprando mais China. E olha a importância da China. A China terminou com cerca de 16% no final de 2021. A média de 7,5%. O Japão caiu também, vocês veem que ele saiu de 14 para 7. E a gente aqui no Brasil, o que significa o Brasil? Lembra, o Brasil é aquela consolidação. Eu não sei se dá para vocês verem o slide bem aqui também, eu estou com dificuldade, eu sou meio cego, estou sem óculos aqui. Mas o Brasil, ele saiu de 0,8 para 1,1. Até melhorou um pouquinho, se a gente pensar. Mas ainda assim é aquilo que eu estava falando para vocês. Lembra do tamanho do 321? É muito pequeno, tem 99% das oportunidades estão fora. Então o Brasil ele andou de lado. E a gente fala o seguinte, mas o Brasil não está meio que agora na moda, as pessoas lá fora não estão olhando para o Brasil, não está tendo mais demanda, interesse para comprar Brasil? Um pouco, é pontual. O gráfico da direita mostra isso. O que a gente está mostrando no gráfico da direita? No gráfico da direita, eu estou mostrando o interesse, o fluxo de mercado de capitais para mercados emergentes. Eu só estou considerando mercados emergentes. Então lembra quando a gente lê no jornal, ela fala assim, o fluxo estrangeiro está entrando no Brasil, estão comprando capitais, né? Eu trabalho no JP Morgan, a gente faz muito essa ponte, ou seja, os investidores estrangeiros entrando no Brasil e saindo do Brasil. Olha que impressionante isso aqui, gente. Quando a gente olha de 2002 para cá, você vê, o Brasil é o azul claro. Nessa fase aqui de 2006 até mais ou menos 2014, o Brasil até teve um determinado interesse. A Ásia emergente, com exceção da China, ali lembra dos tigres asiáticos, teve um interesse muito maior. Mas o que vem acontecendo nos últimos anos, de 14 para cá? Só dá roxo. O roxo domina o gráfico. O que é o roxo? O roxo é a China. A China nos últimos 7, 8 anos... O investidor estrangeiro ele vem buscando a China, isso vem crescendo cada vez mais. Lógico que agora a gente depois pode falar especificamente, mas a China agora está tendo uma briga econômica com os Estados Unidos. A gente depois até pode falar, diminuiu nos últimos meses, tá? Não é nem no último ano. Mas historicamente, se a gente falar, você pega 22 aqui,
o Brasil passa a ser alguma coisinha, mas a China dominou. E é isso, esse fluxo que aconteceu aqui fez com que esse gráfico roxo, a China saísse aqui do que a gente estava falando de 1,6% para 16% dos investimentos. Ela passou a ser muito mais relevante. Isso gera mais recursos, mais investimento nas empresas, mais emprego, mais uma série de coisas. O país cresce economicamente falando, tá? E para a gente também é importante, como investidor, ao olhar isso, você fala, eu vou seguir esse investimento, isso vai me dar mais retorno. Você vê as bolsas chinesas, a nossa expectativa no JP Morgan é que nos próximos 10 anos as bolsas que mais vão andar no mundo vão ser as bolsas chinesas, apesar de tudo que está acontecendo agora, tá, gente? É super importante falar disso. Tranquilo? Vamos para o próximo. Vamos falar especificamente de empresas. Então vamos falar como é que isso afetou o tamanho das empresas. E aqui a gente fez uma comparação, de novo, do MSCI com o Brasil. O MSCI, ele é uma combinação, são 1.500 empresas mundiais, que tem, é como se fosse o Bovespa tem cerca de 45 empresas, o MSCI tem cerca de 1.500. Quais são as principais empresas? Então a gente voltou lá em 2005, as principais empresas do índice, olha lá o tamanho, as empresas globais, tá? Eram Citi, se você olhar aí, a ExxonMobil, a BP, a Procter & Gamble e a Microsoft. Estão vendo ali no comecinho? São aquelas empresas, tá? As empresas brasileiras eram as que estão em azul claro, que participavam do índice. Quais eram elas? Petrobras, Ambev, Bradesco, Vale e Itaú. Essas eram as empresas. O mundo foi crescendo e é o que aconteceu com as empresas globais. Olha o tamanho das empresas globais. Então a gente vai lá, 2010, 2015, 2020, 2022. O ano passado, as maiores empresas quais eram? Então a gente vê lá, Apple, Microsoft, Alphabet, que é a Google, né? A Amazon e a United Health, dentro do MSCI World. No mercado brasileiro, e acho que fica bem visual isso, vocês veem que o mercado brasileiro infelizmente não cresceu. Bradesco, Petrobras, Itaú, Vale e a B3, que entrou no lugar da Ambev. Mas acho que a gente vê claramente, você fala assim, se você fosse um investidor e tivesse comprado o índice, pensa nisso, se em 2005 você pegasse o seu dinheiro e colocasse no índice, a composição do teu índice ia ser muito mais importante nas empresas globais, onde você ia realmente ter ganhado dinheiro nas empresas globais. Porque lá teve um crescimento muito maior. Só que eu estou passando em dólar, tá? Mas é importante essa parte da moeda e eu vou falar um pouco sobre moeda aqui. Tranquilo? E a correlação? Bom, mas eu tenho aqui a minha renda, os meus ativos no Brasil. E aí, se eu for investir lá, será que ele vai andar junto, vai andar diferente? Como é que funciona? Vocês entendem o conceito de correlação? Vou falar rapidamente sobre correlação. Correlação é como um ativo se comporta em relação a outro ativo. Uma correlação perfeita é uma correlação de 1. Se você falar um ativo tem uma correlação de 1, significa que eles andam iguaizinhos. Quando um sobe, o outro sobe igual. Quando cai, ele cai igual. Isso é uma correlação de 1. Uma correlação que não existe correlação é 0. E correlação negativa existe? É muito difícil ter. Normalmente, correlação negativa, você tem ativos de derivativos, são ativos mais estruturados. Você tem algumas correlações negativas em moedas, tá? Mas, por exemplo, você fala o dólar e a bolsa. Normalmente, quando a bolsa sobe, o dólar cai, né? Que tem mais otimismo. Mas isso é no curto prazo, mas no longo prazo, a correlação tende a ser muito próxima a 0. O que acontece aqui? O que eu estou mostrando em cima aqui é a correlação entre a dívida pública brasileira e outras classes de ativos, basicamente o CDI. Então a gente vê, ó, a primeira, a correlação com o Brasil soberano em dólar, 0,64, e ela vai caindo. A dívida, o real é o negativo, a correlação negativa, lembra que eu falei de moeda. Então você tem uma correlação e aí com vários ativos, né? Renda variável América Latina, renda variável Brasil, acho que vocês não veem tanto aqui que o cursor ele acaba apagando com fundo branco. Mas vocês veem que a correlação, ao você investir lá, por que isso é importante para vocês, quando você tem uma correlação menor? Porque você está diversificando, lembra? Não botando todos os ovos na mesma cesta. No conceito de baixo é o conceito de beta. Beta, de novo, vou explicar para vocês também. O que é beta? Beta é uma espécie de correlação. Quando você tem um beta de 1, é como se fosse uma correlação, significa se ele comporta exatamente igual.
Quando ele tem um beta de meio, significa que esse ativo vai comportar com a metade do comportamento do outro ativo. Então, por exemplo, você tem um beta de meio sobre uma bolsa Bovespa. Se a Bovespa subir 10%, um ativo que tenha beta meio, ele vai subir só 5%. Se você tiver um beta de 1,5, se a bolsa subir 10%, esse ativo de 1,5 vai subir 15%. Você multiplica aquilo pelo retorno do ativo. Tá? Mesma coisa, se a gente olhar aqui o beta entre o MSCI World, All Country e mercados acionários globais, ou seja, diversificado global, você vê também que aí quanto mais você for para mercados emergentes, ou seja, América Latina, Emerging Markets, mercados emergentes de Ásia, mais agressivo ele é. Ele vai ter esses swings mais voláteis, vai ficar mais volátil para você. Você vai sentir isso mais. Isso é bom ou ruim? Depende. Depende de como você se comportar com o investidor. A maioria das pessoas ficam nervosas quando o ativo sobe muito ou cai muito. Porque quando sobe muito a gente fica feliz, a gente, ganhei bastante. Mas significa que ele vai cair mais rápido também. Então você precisa ver como é que você se comporta. E por que isso é importante? Eu vou para o próximo. Essa volatilidade, gente, ela vai trazer para vocês uma coisa é retorno do investimento, a outra coisa é retorno do investidor. Eu sempre falo isso, é super importante. Muita gente, quando chega para vocês, vão chegar onde vocês vão investir, ele vai falar, esse ativo aqui teve um retorno nos últimos 2 anos de, 15% ao ano. Você fala, pô, que legal. Mas como é que o investidor se deu? Será que o investidor... Porque o que a gente vê é que o investidor normalmente ele compra na alta e vende na baixa. Então, quando o ativo balança muito, ele tende a... subiu muito, eu vou tentar comprar quando ele sobe mais, e quando ele cai, ele vai tentar comprar quando ele cai. Aqui nesse gráfico, o que a gente está mostrando é como é que a gente considera uma carteira de alocação global. Então, o que a gente está mostrando aqui? Por retorno por classe de ativo, eu peguei várias classes de ativo. Então, no começo, aqui nesse primeiro, 2013, são nos últimos 10 anos, tá? 2013 até 2022, e aí o acumulado nesse período e o anual. Eu tenho várias classes de ativo, começando lá em cima, renda variável e mercados envolvidos. Aqui é high yield, são títulos de alta rentabilidade nos Estados Unidos. Renda variável de mercados emergentes, a terceira. Depois caixa, e a gente usa caixa só do CDI, que é o nosso ativo livre de risco. Corporate Brasil, títulos públicos prefixados em reais, títulos públicos indexados IPCA e renda variável Brasil. Eu tenho o retorno deles ano a ano. E aí no meio eu tenho essa alocação de ativo. O que é essa alocação de ativo? É uma carteira que a gente compôs, tá? Que aqui embaixo tem todos os detalhes dela, mas basicamente é uma carteira balanceada, para você evitar essa questão de ficar timing o mercado, ficar tentando, vou comprar o que vende mais. E o que a gente vê é que você fica sempre mais ou menos no meio da performance. Quando você faz essa alocação de ativos, uma carteira diversificada, você consegue se manter mais ou menos aqui no meio. Mas por que isso é importante? Porque você evita esse retorno do investidor, ou seja, esse comportamento de comprar na alta e vender na baixa, né? Então, quando a gente olha aqui nos últimos 10 anos no acumulado, o ativo que mais rendeu foi renda variável de mercados desenvolvidos, 535%. Na média, ao ano, 20% ao ano. Uma carteira balanceada está aqui no meio. Você rendeu 171%, cerca de 10% ao ano. Mas e o CDI? O CDI é o grande ativo, né? Todo mundo tem que comprar. O CDI foi um dos piores. Deu 8,7%. Não é que foi ruim, gente, nos últimos 10 anos. Mas quando a gente quando pensa em CDI, fala, nada bate o CDI. Eu estou mostrando para vocês que nos últimos 10 anos quase tudo bateu o CDI. Quando você pensa em moeda forte, tá? Em dólar, acho que isso é importante. Agora vamos comparar. Então, essa questão do CDI é super importante. A gente aqui no Brasil tem essa cultura que fala assim, o CDI é o grande ativo. Eu recebo lá, vou lá no meu banco, vou lá na minha corretora, invisto em algum produto CDI e vou ganhar meus 13% ao ano, 14% ao ano e vou ficar tranquilo, né? E normalmente quando o CDI bate a ponto mais alto, é aí que eu vou ganhar dinheiro. O CDI está muito alto, é aí que eu vou conseguir ganhar dinheiro. O que a gente está mostrando para vocês aqui? Do lado esquerdo são um retorno de alguns ativos. Opa, deixa eu voltar aqui só. Do lado esquerdo são os ativos de alguns ativos brasileiros. Então, isso aqui é um índice da Ambima, tá? Então, fundos multimercados deram nos últimos 10 anos, 2013 a 22, 10% ao ano na média. Títulos corporativos brasileiros, cerca de 10%. Títulos públicos indexados ao IPCA, 9%. E aí, renda variável deu cerca de 6%. Isso aqui foram os ativos. O CDI deu cerca de 9% ao ano nos últimos 10 anos, tá? Na média. Quando você adiciona os ativos internacionais, e de novo, você tem que botar o dólar em cima disso, você tem que botar a moeda, esses foram os retornos. Ou seja, renda variável nos Estados Unidos, eu estou pegando o MSCI Estados Unidos aqui, 13%. Renda variável global, o MSCI World, deu 10%.
renda variável de mercados envolvidos 5%, renda fixa nos Estados Unidos 4%, 2% e 1% aqui renda fixa que é de alta qualidade nos Estados Unidos nesse período. Só que você tem que considerar o dólar também. Se você investiu lá fora, você tem que considerar que esse efeito da moeda. No curto prazo, você vai ter mais volatilidade. Eu vou falar um pouco sobre moeda. Mas no longo prazo, ele adicionou cerca de 10% de retorno. Então, quando você olha isso aqui, renda variável nos Estados Unidos, você ganhou 13% mais 10, deu 23%. Renda variável global deu 10% mais 10, deu 20%. Até a renda fixa no americano, que foi um momento de baixa histórica, que quase não pagou quase nada, e hoje ela está alta até, ela deu cerca de 11%. Contra um CDI de 9%. Então, no longo prazo, para o investidor de longo prazo, é super importante você pensar nessa diversificação global. Você agrega valor no retorno para o investidor. Agora, vamos falar um pouquinho. Essa moeda realmente agrega no longo prazo? Como é que a gente pensa em moeda? É aí que eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Moeda, gente, no longo prazo, ela não agrega valor. Para mercados desenvolvidos, eu acho que é importante colocar isso. A moeda não agrega valor. Quando a gente pensa numa estrutura de capital, qual que é o ativo que teoricamente, na teoria, tá? Estou falando na teoria, deveria ser o ativo que mais você ganha dinheiro com isso? Deveria ser o mercado acionário. Porque o que significa você o mercado acionário? O mercado acionário, você é sócio da empresa, certo? Se eu tenho uma empresa, eu vou emitir ações e eu vou tratar essas ações como meus sócios. Então, o melhor resultado dessa empresa eu vou pagar para o acionista, certo? No mercado de renda fixa, ele é justamente isso, ele é um mercado de renda fixa. Eu vou acordar com você um determinado retorno e eu vou te pagar esse retorno no ano a ano. Teoricamente, ao pegar esse retorno, eu vou aplicar esse retorno no meu negócio, vou ter um retorno maior, a diferença, a gordura vai ficar comigo, com o acionista, e eu vou pagar uma renda fixa para você. Esse é o mercado de renda fixa, tá? O mercado de moedas, o que significa moedas? Moedas é a credibilidade de um determinado país. Então, o dólar, o que significa o dólar? Se a gente vai lá e pega a notinha de dólar. O dólar nada mais é do que a credibilidade do governo americano, que hoje em dia é o grande emissor do mundo. A gente confia mais no mercado americano do que outra moeda. O dólar vai cair ou vai subir? Depende. Comparado contra o quê? Né? O que é o real? O real é a credibilidade do mercado brasileiro. O que é o peso argentino? Acho que todo mundo está acompanhando o que está acontecendo na Argentina agora, né? O peso argentino é a credibilidade do governo argentino. Então, o que está acontecendo lá, e sem entrar em política, mas assim, eu quando comecei a trabalhar em 1996, eu ia para a Argentina, eu cuido de América Latina, eu ia bastante para a Argentina. Eu lembro que o peso para o real era 1 para 1. 1 para 1. Então eu chegava lá com R$1, o dólar valia um pouco mais, mas era muito próximo, os três. Era o peso, o real e o dólar era a mesma coisa. Hoje, e nem sei quanto está hoje, que eu não estou acompanhando, mas ontem eu estava olhando, o peso está 750 mais ou menos. O real está 4,98, né? A gente estava olhando, e o dólar continua naquele 1. Então, nos últimos 25 anos, e de novo, por que é isso? Porque a credibilidade do governo, das emissões, ele fala que não vai conseguir pagar a conta. Então, a gente acaba apanhando nisso. Agora, em mercados desenvolvidos, é isso que é importante. A gente está comparando o dólar contra o real e contra o peso argentino. Não é justo, né? Eu estou comparando o Barcelona, lá, o Real Madrid com o 15 de Piracicaba. Nada contra o 15 de Piracicaba, mas não dá, é outra liga. Se eu comparar o dólar contra o euro, vamos pensar desde que o euro foi lançado em 1999, né? Já tem 24 anos, mais ou menos. Quanto que está o euro para o dólar hoje? Eu nem não estou acompanhando, mas mais ou menos 1,20, 1,30, né? Ele sempre se manteve mais ou menos. Tem horas que o euro fica um pouco maior, tem horas que o euro fica um pouco. Você pode pensar contra a libra esterlina, né? Contra o pound, contra o ien japonês, mas ele se mantém relativamente estável. Moedas no longo prazo, elas não se valorizam no longo prazo. No curto prazo, você pode ter algum fluxo, a não ser que você esteja num país emergente que você ter um risco maior. Quanto que vale o peso bolívar venezuelano? Não sei, vale milhares para o dólar. Porque você não confia mais no emissor. Agora, no longo prazo, isso é no longo prazo. No curto prazo, ele te traz volatilidade. Então, o que a gente está mostrando aqui, que eu acho que é importante? Aqui eu peguei um retorno desde 2013 até 2022 do S&P 500, tá?
com hedge cambial ou sem hedge cambial, ou seja, trazendo para o hedge brasileiro. O retorno com hedge cambial é o cinza. O sem hedge cambial, ou seja, eu estou trazendo para cá em azul. Em 10 anos, o retorno dos dois, olha lá, com hedge cambial é cerca de 8% e sem hedge cambial é cerca de 8%. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: com moeda ou sem moeda, a moeda não agrega valor no longo prazo para o retorno, tá? O que ela sim traz é a volatilidade. Olha a volatilidade, né? Então, se eu tinha aqui 100 mil reais investidos, em 10 anos eu ganhei 214 com hedge e 217. Se eu falar, então foi melhor sem hedge, né? Não é que foi melhor, isso aqui é um erro de... Gente, num horizonte de 10 anos é muito pequeno o retorno, tá? O ponto que eu queria mostrar para vocês é a volatilidade. O com hedge cambial, ou seja, quando eu não sinto a volatilidade da moeda, eu tive um retorno, a volatilidade foi de 9 e a sem hedge foi de 21. Então pensa o seguinte, naquele negócio do retorno do investimento contra o retorno do investidor. Vamos fazer com hedge cambial. Ganhei 22. Final do ano, vocês vão lá com o seu assessor de investimento. E se ele fala para vocês, olha, seu fulano, vocês ganharam 22%. Você está feliz, né? Você fala, pô, 22 está bom. Então vou manter o dinheiro. No ano seguinte eu ganhei 20. Também está bom. 14, 19, 20. Eu mantenho uma constância. Pensa no sem hedge cambial, quando eu começo a ter essa volatilidade. Primeiro eu ganhei 33, pô, melhor ainda, então eu vou no sem hedge. Depois 23, aí 51, pô, vou pegar e vou vender alguma coisa, vou vender meu carro e vou comprar um outro sem hedge. O que acontece no ano seguinte? Menos 12. O que você faz? Você fala, pô, agora eu vou sacar o dinheiro e vou botar no banco, no CDI. Por isso que eu estou te falando, o retorno, depois você vem e ele sobe 15, 14 e assim por diante. A volatilidade é muito maior. Então o retorno do investimento, que eu estava falando para vocês, é muito parecido. Só que o retorno do investidor é diferente por causa disso. A moeda ela traz volatilidade para o investimento. Quando você pensa em moeda, ela traz volatilidade para vocês. Tranquilo aqui, gente? Até aqui numa boa? Ficou claro esse ponto? Vamos falar um pouco mais sobre moeda. Porque acho que isso é um ponto super importante. A gente fala, pô, eu vou investir globalmente, vou investir num fundo feeder aqui no Brasil, vou mandar o dinheiro para fora numa dessas plataformas que tem lá fora. Como é que eu vou pensar nisso? Moeda vai ter um papel super importante. No gráfico da esquerda, eu peguei o investimento internacional sem hedge cambial. Então, em cinza é o retorno do ativo offshore e azul é o retorno da moeda. E aqui eu fiz uma carteira que fosse 50-50, uma carteira balanceada. 50% em renda fixa e 50% em S&P 500, ou seja, na Bovespa americana, tá? Se a gente pegar aqui no ano de 2004 a 22, são durante 20 anos quase, 18 anos. O S&P em 2004, ele deu cerca de 8%, mas a moeda tirou de mim cerca de 9%, então eu fiquei com menos 1%. Aí eu falo para você, foi bom ou ruim investir em S&P nessa carteira? Você vai falar, pô, foi horrível. O ativo eu perdi 1%. Ah, mas o ativo subiu 9%. A moeda naquele curto prazo foi ruim para você. Por isso que no curto prazo ela vai trazer volatilidade. Mesma coisa aqui. Mas você tem anos, por exemplo, aqui 2015, olha 2015. O ativo subiu, sei lá, 1%, não tenho dado aqui, mas a moeda subiu 50%. Então você ganhou, aí você fala, o meu investimento eu ganhei muito dinheiro. Não, você não ganha dinheiro com investimento, você ganha dinheiro com a moeda. A moeda, ele acaba poluindo de uma certa maneira quando você olha aquele investimento. Então, por isso que é muito importante você olhar a rentabilidade pura do ativo. O que te deu realmente o retorno? Foi a moeda ou foi o ativo? Tá? No gráfico da direita, o que a gente está mostrando? Aquilo que eu estava falando para vocês, os ciclos de moeda. Aqui eu peguei o real contra o dólar, tá? Desde 2001 até 2022. Ele sobe muito, depois ele bateu 3,95 aqui, né? Vamos só para mostrar. Chegou 3,95, aí ele para e cai aqui de 2002 até 2011, ele vai para 1,53. Depois ele sobe até 2015, 4, 5 anos, daí ele cai durante 3 anos. Os ciclos de moeda, gente, não são anuais, acho que isso que é importante. Os ciclos normalmente são ciclos de 7 a 10 anos. Todo mundo é bem novo aqui na plateia. Uma brincadeira que eu faço normalmente. Alguém conhece o filme Duro de Matar? Vocês já viram o filme do Bruce Willis, né? Alguém lembra do primeiro filme dele? Se alguém acertar isso aqui, eu vou dar um pulo de quem. Se tiver alguém de cabelo branco aqui, vai lembrar disso.
Vocês lembram do primeiro filme do Duro de Matar ou não? Depois ele fez alguns, né? O primeiro filme dele, ele era em Los Angeles que se passava, e ele estava num prédio. Não sei quem lembra disso, quem já viu. Ele ficava descalço no prédio, que eles estouravam a janela, jogavam um corpo da janela, era um negócio meio assim. E esse prédio chamava-se Nakatomi Plaza. Eu sou fã eu acho o filme muito legal. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse filme se passa no início da década de 90, 91, para ser exato. E nessa época de 90, o ien japonês era a moeda... O Japão estava muito forte economicamente. O Japão estava comprando os Estados Unidos inteiro. Então ele estava num ciclo que o Japão, a década de 80 foi muito importante. Se a gente voltasse lá para o final da década de 70, ninguém sabia qual que eram as marcas japonesas, né? Hoje a gente conhece Honda, Mitsubishi, Yamaha, todas. Naquela época ninguém sabia nada. E aí na década de 80 o Japão explodiu. Buf! Cresceu pra caramba. A moeda japonesa ficou muito forte. E eles começaram a comprar todos os prédios real estates nos Estados Unidos no início da década de 90. Eu fiz a brincadeira com o filme aqui só porque quem lembrava ia ser, os japoneses eram donos do Japão, dos Estados Unidos. Eles compraram um prédio em Nova York, quem já foi para Nova York, chama-se Chrysler Building, que é um prédio icônico, e os japoneses foram lá e compraram. Aí os americanos falaram, pô, os caras vão comprar os Estados Unidos inteiro. E a partir da década de 90, o ien começou a desvalorizar e o dólar ficou super forte. E aí ele vem aquela bolha da internet na década de 90. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Japão, naquela época, acho que é importante, ele representava mais de 50% da bolsa mundial, era japonesa, na década de 90. Mas é um ciclo, depois ele começou a cair. E a mesma coisa acontece com isso. Então, moeda são ciclos. São poucas as moedas que se mantêm. O dólar é uma das moedas estáveis, o euro é estável. Então, vocês precisam pensar, quando vocês pensam em moeda, por favor, não façam essa comparação entre a quanto que o real vale contra o dólar, porque isso é cíclico. Ele vai ter uma hora que ele vai valorizar e vai desvalorizar. Mas o real, no longo prazo, por ser uma moeda emergente, ele tende a desvalorizar mais ou menos, né? Não estou comparando com a Argentina, mas mercados emergentes tendem a ficar mais fracos contra... Tem uma série de fatores que levam a esse resultado, tá? Tranquilo? Vamos olhar uma carteira, então, com hedge cambial. O que acontece com o hedge cambial? O hedge cambial é quando o gestor no Brasil ele faz uma proteção da sua carteira e ele coloca para você o diferencial de taxa de juros. O que é o diferencial de taxa de juros? O gestor ele vai lá e compra CDI e vende Treasuries, né? Treasuries. Hoje a Treasury paga mais ou menos, em linhas gerais, 5,5%. Então ele está comprando o ativo livre de risco nos Estados Unidos e ele está vendendo... Ele tá vendendo o ativo livre de risco que está comprando o Brasil. Então esse diferencial de 13 para 5, vamos pensar aqui, só uma conta rápida, vai dar 8, ele ganha esse 8 sobre o ativo. Então esse é o diferencial de taxa de juros, tá? Sobre o ativo livre de risco. Mais ou menos assim, tá, gente? Eu estou falando de uma maneira bem simples, não é exatamente dessa forma, ele dá um diferencial, dá mais ou menos isso. Mas por que isso é importante? Nessa carteira eu fiz a mesma comparação, aquela carteira de 50-50 do S&P com o US Aggregate, e o que a gente vê é o seguinte: quando você faz o hedge, você mantém a volatilidade mais estável. Lembra que a carteira de trás, olha como ela era volátil, lembra? Teve anos que vocês ganharam pra caramba, tem anos que vocês perderam. Aqui, você passa a ser mais estável. Agora, esse hedge, gente, nem sempre ele é um negócio exato. Aqui desse lado eu estou dando o diferencial de taxa de juros, é o prefixado, tá? A gente fez uma conta rápida aqui, mas vocês podem ver. Tem horas que ele está alto, vai 15, você pode ganhar até 25, mas tem horas que ele pode ficar negativo até. Tá? Então hoje ele está em cerca de 8%, que é onde está o último gráfico lá, você vê que ele está achatando. No longo prazo, você tem que ter um diferencial entre o Brasil e os Estados Unidos. Por quê? Por que, Juliano, que você tem que ter esse diferencial? Porque emprestar dinheiro, você está fazendo a mesma coisa. Você prefere investir, pensa em dois amigos, você tem um amigo que é o amigo com maior reputação que você paga melhor, que é os Estados Unidos. Ele vai cobrar um juros menor do que o Brasil. O Brasil, infelizmente, não é que seja uma reputação da Argentina, mas os juros na Argentina tem que ser um juros astronômico, de 120% ao ano. Né? O Brasil paga 13%, os Estados Unidos vai pagar 5%. É simplesmente credibilidade no mercado, é isso. Então você vai ter sempre um diferencial de taxa de juros. Algumas vezes esse diferencial é maior, outras vezes. É isso que mede o risco Brasil, até que mede o risco Brasil. Tranquilo aqui, gente?
Vamos mudar um pouco aqui. E quando que eu devo investir? Acho que uma coisa que eu queria dividir com vocês, que eu acho que é super importante, é para quem como é que funciona o investimento internacional? Para quando que você tem que investir? Investimento internacional, eu fortemente recomendo vocês para quem tem a parte do dinheiro que é de longo prazo. O que é o longo prazo? Tem que ser para mais de um ano no mínimo. Para você que está pensando em investir, fala assim, putz, eu vou colocar o dinheiro, daqui 6 meses eu vou precisar para comprar um apartamento, vou precisar para comprar um carro. Não façam. Você tem muito fator, custo, etc. Por menor que seja, não faz sentido para vocês. Mas o meu dinheiro, eu sou super conservador, eu não invisto para mais de um ano, eu invisto sempre para curto prazo. Se meu avô tivesse vivo hoje com quase 100 anos, eu diria para ele que se ele tivesse um dinheirinho, que ele teria que ter uma parte no investimento offshore. Por quê? Porque sempre tem uma parte do dinheiro que você fala assim, putz, isso aqui é para minha aposentadoria, isso aqui é para o meu, sei lá, eu quero comprar minha casa de praia daqui a 5 anos, eu quero fazer o casamento das minhas filhas, não sei, o que vocês quiserem. Essa parte de mais longo prazo faz total sentido você ter uma parte importante desse capital investido fora do Brasil. E por que faz essa diferença? Porque no longo prazo os ativos tendem a voltar para o seu retorno médio. Então você fala assim, eu tenho um ativo que o meu assessor está falando que rende 30% ao ano. Não existe. Eu vou falar para você, não existe um ativo no mundo que rende 30% ao ano. Quer dizer, deve ter uns ativos ilegais que rendem 30% ao ano, mas não existe ativos legais que rendem 30% ao ano. No longo prazo, bolsa, mercado desenvolvido vai dar cerca de 8 a 10%. Mercados emergentes deve dar cerca de 12%. Renda fixa, a gente consegue fazer os títulos, um cálculo aí mais ou menos, mas vai ter que dar menos que isso. Se renda fixa está pagando mais que ações, lembra daquela conta que eu fiz com vocês no começo, tem que pagar menos. Aqui o que eu estou mostrando é o seguinte, é um retorno total de 3 tipos de ativo. Uma carteira de ações, MSCI World, de renda fixa e uma carteira 50-50. Ações 11,1%, o retorno médio anualizado, títulos 5,5%, renda fixa global, e uma carteira 50-50 8,7%, a média dos dois. Nos períodos de um ano, isso aqui a gente pegou desde 1950 até 22, são 72 anos de histórias. Em um ano, gente, pode acontecer qualquer coisa, não dá para saber o que vai acontecer nesse período de um ano. A gente teve retornos desde menos 39 em ações até positivo 47, nesse período de 70 anos. Renda fixa, a gente teve retornos desde menos 13 a 43. E a carteira balanceada de menos 15 a 33. Mas quando você fica 5 anos, olha como diminui a dispersão, né? O retorno fica mais. Você teve desde 28 a menos 3. Você pode perder dinheiro. Em 10 anos, alguns períodos você perderam, mas muito pouco, só em ações. E quando você vai para 20 anos, ou seja, ações como tem que ser, foram os ativos que mais melhor renderam, renda fixa em segundo e uma carteira balanceada, né, no meio entre os dois. Então, o tempo é seu amigo em investimento, principalmente em investimento internacional. Você precisa ter esse horizonte. Então, quando vocês falam, vou para um ano, gente, um ano é CDI. Vai botar no CDI do banco, CDB do banco, um fundo de renda fixa, alguma coisa assim. Longo prazo, para 1, 2 anos, você começa a pensar, é muito importante vocês terem. Tá? Bom, mas aí eu vou falar de novo do CDI. Pô, o CDI aqui, gente, eu acabei de voltar da palestra de fundos, não tem para ninguém. A indústria brasileira, eu sou diretor da Ambima. E a indústria brasileira, acho que é a 6ª ou 7ª do mundo. Tem 1,6 trilhões de dólares. É gigantesca. Só que 90% da indústria brasileira é só CDI. O brasileiro só compra CDI. Ou CDIs like, tá? Eu vou lá e compro esse fundo multimercado que rende 110 do CDI. Tudo é ligado ao CDI. E a gente tende a fazer isso, é natureza nossa. A gente está acostumado a esse ativo livre de risco. Um ativo livre de risco que paga muito bem. A gente fala, ainda mais quando ele chega no momento alto, como chegou agora começou a cair o CDI, mas estava 3,75, o que eu escutava de clientes falando assim, gente, eu vou comprar CDI e vou ficar quieto, vou para a praia, não vou me preocupar. E normalmente no pico do CDI é quando ele não vai ser o melhor ativo para render. E eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui a gente pegou alguns ativos, então ponto máximo do CDI, tá? Essa losango. Depois a gente fala o retorno do CDI, títulos públicos brasileiros pré-fixados, renda variável nos Estados Unidos com hedge, renda variável global com hedge e aí sem hedge, tá? Desculpa, renda fixa com hedge e também renda fixa com hedge cambial, tudo aqui. Quando o CDI chegou no ponto mais alto nesse ciclo de abril de 2003, no próximo ano, abril de 2003, ele chegou num pico lá o CDI. Chegou a 26,3.
No ano seguinte, qual foi o ativo que mais performou? O CDI deu cerca de 20, porque ele foi caindo. Mas olha os outros ativos. Você teve alguns ativos, sem dúvida. Títulos públicos brasileiros indexados à inflação rendeu menos. Mas a maioria rendeu mais nos 12 meses subsequentes ao ativo ter chegado nesse ponto. Mesmo nesse outro ciclo, de maio de 2005 a maio de 2006. O ponto alto do CDI foi 19,8. Mas vocês veem que tem uma série de classes de ativos aqui que renderam melhor. Dezembro de 2008, o CDI chegou a 13,6. Olha aqui, olha o que aconteceu. Julho de 2011, o CDI chegou a 12,4. Nos próximos 12 meses, quais foram os ativos que mais renderam? E aí, no último ciclo, 14,1. Então, quando eu falava com o cliente, aí a gente falava com o investidor, nos últimos meses, a pessoa falava, mas gente, eu não quero diversificar, vou comprar CDI, vou abraçar o CDI, ficar lá nos meus 13,75 e estou feliz da vida, vou para a praia. Eu posso garantir para vocês que nos próximos 12 meses não vai ser o ativo. Não é que vai performar mal, mas vai ter muito ativo que vai performar melhor. Tá? Volatilidade faz parte, isso é outra coisa que é importante, nessa questão que eu estava falando do retorno do investidor e do investimento, né? Aqui o que a gente pegou? Isso aqui é de 99 a 2021, no gráfico de cima é o Ibovespa. A barrinha cinza é o retorno final do ano. E o pontinho, o losango, a gente chama de catapora esse gráfico, dá para entender por quê. Mas o pontinho vermelho é o ponto mais baixo desse índice durante o ano. Então vamos pegar um ano aqui, um período aqui, sei lá. Vamos pegar 2009. 2009, o Ibovespa terminou 83%. Mas teve um momento do ano, em algum momento, não sei qual que é o momento agora aqui especificamente, ele deu menos 16%. Se eu chegar para vocês num determinado ativo e falar, pô, quanto é o retorno do Ibovespa? Está menos 16. Alguém aqui vai se ficar animado para investir? Você vai falar, de jeito nenhum, não quero comprar. Mas ele fechou esse ano com 83% do começo do ano, não é do ponto mais baixo, é do começo do ano. E assim por diante. Então, volatilidade faz parte de investimento. E lá fora, quando você coloca moeda, etc., ele faz parte também. Então, é importante essa manutenção do investimento, mesmo em momentos de volatilidade. Embaixo, eu tenho a mesma análise para o S&P 500. Aqui eu estou pegando desde 1980. E olha o que acontece. Mesma coisa. Então você fala assim, pô, vamos pegar aqui, sei lá, esse ano aqui, ó. Isso aqui acho que é 2020. Ele chegou a cair menos 34%, ele fechou a 16%. Então volatilidade, principalmente mercado acionário, isso faz parte. E é muito importante vocês como investidores manterem o dinheiro investido nesses momentos. O último ponto aqui, gente, que eu queria passar para vocês é a questão de timing do investidor. Investimento, e principalmente investimento global, não é sobre quando comprar. Qual que é a pergunta que as pessoas mais fazem para os assessores de investimento? Fala, puta, tá no momento de eu comprar? Será que é bom eu comprar moeda agora? O câmbio tá bom para entrar? Eu escuto isso muito. As pessoas falam, puta, mas é 4,98, eu acho que vai cair. Vai a 5,10, eu acho que vai subir, né? As pessoas, todo mundo tem opinião, né? Todo especialista, você pega no jornal, eu falo com o jornalista ele me perguntou, mas quanto que é o câmbio para o final do ano? Você vai ter lá uma opinião de 200 analistas. E ninguém vai acertar. A certeza é que ninguém vai acertar. Só que você pode fazer uma série de contas, mas tem muita variável para saber exatamente naquela data o que vai acontecer, tá? O grande segredo de investimento, gente, é estar investido. Não é quando investir, mas estar investido. Por que eu estou dizendo isso? Nesse slide de cima, eu peguei o retorno do S&P 500, vamos pegar de 10 mil dólares, aqui 10 mil moedas, entre 1º de janeiro de 22 e 31 de dezembro 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 22. O retorno total anualizado. Tá? Então, se a gente pensar nisso aqui, são 20 anos, né? 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro são 20 anos. 20 anos, a gente pensar na quantidade de dias, cada dia são 365, são 252 dias. São 2.500 dias a cada 10 anos, a gente tem quase 5.000 dias aí de mercados abertos, né? De dias úteis, cerca de 5.000 dias. Se você ficou investido todo esse período, durante 20 anos no S&P 500, o seu retorno durante 20 anos foi cerca de 11,2% ao ano.
por ano, né? Se você acumular esse dinheiro, se você tivesse colocado esses 10 mil, você teria 83 mil, aqui eu não estou vendo direito, está meio apagado, mas 83 mil, cerca de 84 mil moedas, 84 mil dólares, tá? Então você multiplicou por quase 9 vezes aquele teu primeiro capital que você colocou há 20 anos atrás. Mas vamos pensar o seguinte, pô, a bolsa está caindo, eu falei com o meu amigo no bar outro dia tomando uma cerveja, ele falou que eu tenho que tirar e peguei e tirei o dinheiro. E nessa de tirar o dinheiro, comprar, voltar, sair, voltar, você perdeu os 10 melhores dias. Você tira só os 10 melhores dias, de 5 mil dias, tá? 5 mil dias. Eu estou falando de 10 dias. De 5 mil dias, eu estou falando de 0,2% dos dias. Se você perdeu somente esses 10 dias, o seu retorno já cai para a média de 7%. Aqueles 84 mil dólares que você tinha no final de 20 anos já caíram para 38 mil dólares. Se você perdeu os 20 melhores dias, de 5 mil dias, o teu retorno já cai para 4,2, ou seja, aqueles 84 mil dólares que você ia ter já caíram para 22 mil dólares. Se você perdeu os 30 melhores dias, aquele retorno cai para 1,9. Os 40 melhores dias, o retorno cai para 0,1, negativo. Você já começa a perder dinheiro. Você tem 9 pontos, ou seja, de 5 mil dias, você perdeu só 40 dias dos melhores, seu retorno já ficou negativo. E assim por diante. Acho que vocês entendem o que eu estou querendo mostrar aqui. Retorno no investimento, principalmente em mercados acionários, não é quando comprar. Não perguntem quando, você tem que estar investido. Se o teu plano, vocês são as pessoas que conhecem a vida de vocês. Vocês que sabem o que vocês querem fazer. Quero comprar um apartamento, quero casar, quero passar férias na Bahia, quero viajar. Eu não sei responder isso para vocês. Ganhar dinheiro, com todo respeito, quem quer dinheiro? Isso é do Silvio Santos, que joga notinha de R$100 lá na plateia. E planejamento financeiro, investimento, você tem que pensar para vocês, o que vocês querem, como é que vocês querem chegar. No longo prazo, ações vão dar cerca de 10% ao ano no longo prazo. Renda fixa vai dar cerca de 5 a 6%. E aí você, eu quero ganhar 30% ao ano. Não tem 30% ao ano. Você pode ter ativos um pouco mais arriscados, que vão te dar 15%, 20%. Existem ativos assim, principalmente na área de alternativos. Mas aí é prêmio de liquidez, você não tem o dinheiro todo dia, investimento em private equity, em ações de mercados privados, mas você tem muito risco. Você pode ganhar muito, mas você também pode perder muito. Então você tem que estar disposto a isso, tem que entender. Mas mercados públicos, retorno de 10%, 12% é o retorno médio, tá? Mas o importante aqui não é quando comprar, é estar investido. Vocês fazerem um plano financeiro, investirem nisso e seguirem esse plano, tá? E aí quando a gente olha no retorno de classe de ativos, que é o que eu estava falando antes aqui, está exatamente embaixo. O S&P 500 aqui é 2012 a 21. Foi uma das melhores décadas para o S&P 500 na história. Ele deu 16%. Na média é cerca de 10%. Tá? Small Caps deu 13%. REITs, que são investimento em real estate, em imobiliário, deu 12%. E assim por diante. Se Commodities nesses últimos 10 anos perdeu 2,9%. Caixa deu 0,6%. Então não tem ativos que vão dar, eu quero ganhar 50% ao ano. Não tem. Joga na vez na Mega Sena e torce, aí talvez isso aí é sorte, mas investimento é muito difícil, tá? E aí o crescimento de contribuição, isso aqui é um slide que eu acho que é importante para a gente fazer nesse ponto também, que é quanto que o benefício de investir cedo, de começar, quando que eu tenho que começar? Vocês têm que começar hoje. O plano, vocês têm que fazer o plano, entender o que são, vocês têm que começar hoje a já investir fora, né, o investimento. Aqui a gente pegou o crescimento da contribuição de total de 50 mil dólares em cenários diferentes, tá? Se você contribuir o S&P 500 de 94 a 2002, a gente pegou um período aqui de 25 anos. Se você investir durante um período de 5 anos, ou seja, colocar 10 mil reais por ano, o teu investimento principal vai ser, só 5 anos você fez 50 mil reais de contribuições e você ganhou 42 mil reais, 42 mil dólares. Se você investir durante 10 anos, você vai colocar investimentos de 5 mil dólares. Você vai os mesmos 50 mil dólares, mas você ganhou 65. Então, juros compostos aqui. Por 15 anos, 20 anos, e em 25 anos você vai fazer investimentos de 2 mil dólares por ano. Você vai acumular os mesmos 50 mil, mas o seu ganho, o seu rendimento aqui vai ser de 145. Então, o tempo é teu amigo no longo prazo. Você precisa investir o mais cedo possível. Tá? Então isso vale para o investimento lá fora e vale para o investimento aqui.
Gente, eu queria passar para cá, mas eu realmente queria fazer um debate com vocês agora. Perguntas, dúvidas, alguma coisa com vocês e vamos lá. Eu não tenho brinde aqui, eu até queria dar um brinde para quem fizer a primeira pergunta, mas aí faça uma pergunta fácil, eu não tenho aqui, mas alguma pergunta, alguma dúvida que ficou aqui para a gente falar sobre isso. E aí falar sobre veículos, qualquer dúvida. Vamos lá, gente. Alguém... Tem um ali, ó. Você leva para ele ali, por favor. Olá, eu tenho uma dúvida quanto ao início nesse mercado. Toda a minha experiência no mercado nacional e como fazer esse primeiro passo para a diversificação de carteira com investimentos no exterior. Legal. Como é que você chama? Vanessa. Ótima pergunta, Vanessa. Então, como é que eu começo, né? Putz, tem 1 milhão de coisas, tem muita gente falando sobre isso, eu tenho novos players de mercado entrando, etc. Eu acho que você tem que começar, como qualquer coisa que a gente começa, tem que começar do básico, do inicial, não ser tão sofisticado, não querer começar, talvez tentam te oferecer coisas mais sofisticadas, mas eu começaria do básico, começaria em fundos básicos, fundos de renda fixa, etc. Como que eu invisto? Quais são os veículos que eu tenho? Hoje tem alguns veículos que você pode fazer isso. O primeiro veículo, você já pode, através do Brasil, e vai a partir de outubro agora, vai entrar uma nova legislação em vigor, que é a 175, vocês devem ter escutado falar aqui no evento. A 175, ela traz uma coisa transformacional para a indústria, que ela vai fazer o seguinte, que pela primeira vez, investidores em geral, você vai poder botar $1.000, ou R$1.000, ou R$500, num fundo aqui, e esse fundo vai poder ter 100% dos ativos internacionais. Então, a minha recomendação, se você não fez ainda, é que você faça através desses veículos. A gente já tem uma série de fundos disponíveis no Brasil, tá? Mas eu acho que essa legislação vai facilitar muito, vai entrar muita coisa nova. Então, esse para mim seria. E aí lá dentro é como se fosse escolher um fundo aqui, um fundo multimercado, etc. Você vai ter o fundo, come cota, você vai ver sua cota em real, você vai ver o ativo e vai aumentar muito. Hoje em dia deve ter uns 250 fundos globais, ou seja, não brasileiros, né? Disponíveis no mercado brasileiro de feeders, mas isso vai aumentar muito nos próximos anos. Então, esse seria o primeiro passo. Um segundo passo que dá para você fazer também é através das plataformas globais. Então você tem uma série de plataformas que estão facilitando para o brasileiro, digitais principalmente, que você vai lá e consegue abrir a sua conta automático. Então algumas delas, a Avenue, a XP, o C6, você tem uma série de instituições que estão oferecendo e é super fácil através do app. Você entra lá, abre sua conta, você vai ver toda e eles vão te oferecer quais são. Mas eu iria nos produtos mais básicos para começar, até para você começar a aprender, estudar, ler e aí daqui a um tempo, quando você entende um pouco mais, você começa a se sofisticar. O grande ponto, eu trabalho no mercado internacional faz 25 anos, mas eu venho da indústria local. E quando você vai lá para fora, é meio que um maravilhoso novo mundo. Você vai se apaixonar, porque o negócio tem tanta coisa legal. Você fala assim, putz, será que vale a pena investir na China ou no Japão? Eu não sei, a gente só recebe informação aqui da mídia e a mídia é desse tamanho. Então você vai começar a se educar, tem sites explicativos. O JP Morgan, quando eu trabalho, não estou querendo fazer propaganda institucional, mas tem um mundo de informações se você entrar no site. Tem muita coisa lá fora. E você começa a se educar. Eu acho que os profissionais brasileiros vão se educar muito. Ontem eu dei uma palestra aqui para falar sobre o público profissional e falando sobre isso. Eles precisam se preparar para isso. Você precisa falar com o seu gerente de banco ou com o seu agente autônomo. Ele não pode falar, eu tenho esse fundo que dá 102 ou LSA que tem... Hoje em dia só se fala disso, ele precisa se educar para ele também poder dividir com você um pouco essa informação e se preparar. Então eu começaria com o básico através de fundos locais, a maioria dos bancos e plataformas tem esses fundos disponíveis e a partir daí eu começaria a me estudar e passar para o próximo, é como se fosse uma universidade aí para começar a aprender, mas é muito legal, tá? É apaixonante. Obrigado a você. Acho que tinha mais uma pergunta lá do outro lado. Tudo bom? Tudo jóia. Eu acho que um pouco complementando aqui a pergunta, eu queria saber o que você acha que a gente deve levar em consideração quando a gente fala de investimento em fundo que investe no exterior aqui no Brasil ou quando a gente vai lá numa plataforma de fato e investe lá diretamente lá no exterior. É a questão da complexidade? Tem mais alguma outra coisa que deve ser analisada? Eu acho que um pouco complementando ali a Legal. Primeira resposta. Não, acho que é uma ótima pergunta. Como é que você chama? Lucas. Lucas, boa pergunta. Então, olhando para fora, o que vale a pena, né? Como é que eu faço? Fundos versus plataforma lá fora. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, o fundo aqui, porque ele ainda é uma coisa nova, o fundo ainda é relativamente novo, né? Aquilo que eu estava falando, deve ter 250 fundos aqui no Brasil de diversos gestores. Mas esse fundo, então vou te dar o nosso caso lá no JP Morgan. A gente pega, o JP tem uma plataforma de 500 ativos, 500 fundos lá fora.
lógico que eu não falei com a matriz, falei, vou trazer os 500, porque não tem demanda ainda para os 500. Então eu peguei os 3, 4 fundos que fazem sentido para o brasileiro e trouxe para cá, e tropicalizei, e criei um feeder aqui, que na verdade você, no JP Morgan, você acessa com exatamente o mesmo custo que você consegue, só que a diversidade é muito menor, eu não ofereço toda aquela gama. Lógico que se eu olhar daqui a 5 anos, o meu sonho como executivo do banco é ter toda a plataforma aqui. Eu quero que você possa comprar aqui o que você pode comprar lá. Tá? Mas então, quando eu for investir num fundo aqui, eu preciso ver. E normalmente os gestores trazem as suas grandes estrelas, os grandes fundos. Pensa que a gente tem lá 500 fundos, eu trouxe os melhores produtos para ter aqui, porque são os produtos que têm mais demanda. Eu vou olhar isso. O custo normalmente é muito parecido, é igual ao custo que você tem lá fora aqui. Algumas plataformas você vai ter um custo diferente, então isso você precisa entender. Acho que a grande recomendação para você, Lucas, é, olha, eu quero entender o custo. Existe um custo de entrada, eu vou pagar um custo de entrada, quanto que eu estou pagando para a plataforma, quanto que eu estou pagando para o meu assessor, né? Porque muitas vezes isso, você coloca essa estrutura de custo, você precisa ver, pô, se eu vou investir num fundo que me dá, sei lá, de renda fixa nos Estados Unidos, mas que eles estão me cobrando 4% de taxa, que tem taxa do gestor, taxa de não sei o que, e o fundo vai render 5%, eu não acho justo. Você tem que ter bem transparente isso, tem que falar, me deixa muito claro quem que ganha o que e aonde. Quem que vai ganhar? E vai ganhar o gestor, que está gerindo a carteira, o papel. Você vai ganhar, se for um papel, você vai ganhar a corretora, ela vai te dar um spread sobre esse negócio. Então vamos dizer que o papel está vendendo a X, ela vai te dar um spread sobre isso. E você tem o distribuidor, o teu assessor. Então acho que a principal coisa que você tem que fazer é entender o que está embutido de custo nessa estrutura. Tradicionalmente, e lá fora você vai ter mais opção. Então se você for numa plataforma lá fora, ela vai ter o mundo aberto para você. Você já tem acesso aos 500 produtos. Mas muitas vezes é aquela história do... quem aqui já comeu em restaurante de estrada? Sabe quando você chega na estrada, você para o carro e o cara traz o cardápio para você e tem 150 páginas, aí você fala, pô, tem camarão, churrasco, feijoada, tal. Aí você fala, pô, qual que é a sugestão da casa? Você não sabe, eu não consigo ver. Então acho que também o simples é melhor nesse momento. Da mesma maneira que eu estava falando para ela, é começar com o simples, no básico, entender o que você está fazendo, mas olhar os custos embutidos. Tradicionalmente, para o investidor menor, o custo vai ser maior. Então precisa ver com as taxas nos fundos aqui, os fundos aqui, eu estou dizendo pelo JP Morgan, são os mesmos que você tem lá fora, você não paga nada a mais, a gente quer disponibilizar para você ter acesso onde você quiser. Mas é importante você entender quem você está comprando, tomara que você compre JP Morgan, mas você enxergue o que é o custo que você está pagando na plataforma lá fora, tá bom? Tem uma pergunta aqui, ó, por favor, aqui na frente, ó, ela está aqui, ó, vocês trazem. Obrigado. Eu sou assessora de investimentos da XP. Legal. E nesse momento eu estou enfrentando muitas dificuldades de direcionar o capital para o mercado externo. Os meus clientes ainda têm um grande medo. Venho fomentando toda a parte educacional, dá um pouco mais de segurança em relação ao mercado. Por mais que eles tenham esse patrimônio alto, em alguns casos, eles ainda não investem. E aí eu falo muito na questão do risco, de concentrar só aqui. E eu gostaria de uma visão sua, de poder me ajudar nesse desafio. Legal, ótima pergunta. Como é que você chama? Iranda. Legal, Iranda. Então, hoje em dia, ninguém quer comprar internacional, né? Por que eu vou investir lá fora? CDI a 13. É um pouco do que a gente estava, dos argumentos que eu estava passando para vocês. Mas vamos olhar no retrovisor. O que eu falei, isso é muito importante. É o retorno do investimento contra o investidor. O que aconteceu nos últimos 12, 18 meses? Vamos pensar um pouco, Irlanda. O dólar. Né? O dólar bateu lá atrás, acho que 5,80, não lembro, há um ano e pouco atrás. Aí ele foi lá para baixo a 4,70, 4,60, hoje está 4,90 alguma coisa. Mas a sensação é que, o dólar só vai desvalorizar, o real é a nova Suíça do mundo, vai ficar tudo bem. Então, acho que eu não vou fazer juízo de valores, mas eu não acho que isso vai acontecer. No longo prazo, lembra que eu te mostrei, no curto prazo vai ter volatilidade, no longo prazo ele tende a desvalorizar, não funciona. O segundo, as classes de ativo. Os últimos... se a gente pensar, por exemplo, esse ano especificamente, o mercado de acionário lá fora está todo mundo muito preocupado. Guerra na Ucrânia, você vê a guerra na Ucrânia, você vê o problema da China, que está tendo com os Estados Unidos, política. Apesar disso, a Bolsa Americana está subindo 20% esse ano, né? A Bolsa Europeia também está subindo quase 18%. O mercado chinês está caindo um pouco. Mas o mercado brasileiro também está subindo bem, né? Se a gente pensar, nos últimos dias está caindo, mas ele está subindo bem. Então a gente acaba relativizando. Acho que o grande argumento para você é o seguinte, de novo, se o teu cliente está olhando para os próximos
6 meses, ele não tem que investir. Mas a grande recomendação é que você, até como assessora, faça um planejamento financeiro. E a conversa tem que ser: o que você quer? O que você quer com o seu dinheiro? Você quer ganhar 20%, 30% ao ano? Então, não é com você. Eu sei que a gente, como assessor, fala: não, eu quero que o dinheiro fique todo comigo. Mas entendeu? Falando o seguinte: olha, o seu plano financeiro você vai comprar, você quer casar sua filha, você quer ter segurança patrimonial para se aposentar direito. Então, se tem uma parte aqui que é 20%, esse é o objetivo de 20%, esses 20% dos recursos a gente precisa proteger. Qual que é o objetivo que a gente quer render? Eu quero render 8%. Então, 8% você talvez tenha uma parte no Brasil e uma parte lá fora que é para proteção. Os outros 20%, isso aqui é para você usar daqui a 5 anos, comprar aquela casa de praia que você quer comprar. Você tem que fazer um plano financeiro. E a grande recomendação é que você documente esse plano financeiro. Eu vou falar de planejamento financeiro depois, eu fiz isso muito na minha vida, mas é você fazer um plano financeiro e você documentar, chegar para ele e falar assim: Irlanda, esse é teu plano financeiro, é isso aqui que você combinou com a gente? Então vamos assinar junto aqui, mesmo que seja só pra gente, é isso que você combinou. Porque as pessoas não mudam, você não vai dormir agressivo e acorda conservador. A não ser que você tenha trigêmeo, sei lá, acordei, tive trigêmeo, mudou minha vida, aí sim. Mas as pessoas, os planos de vida dela normalmente são os mesmos. Então a grande recomendação é que você fale sobre os sonhos, o que você quer chegar na tua vida. De novo, os ativos lá fora, não vai acabar o mundo e esse 1% que é o Brasil 321 que eu estava falando para vocês vai virar 100%. Não existe isso, não vai acontecer. Então é fazer esse plano, mas ter um horizonte um pouco maior e falar sobre plano de vida. Não sei se eu te ajudo, mas as pessoas infelizmente olham no retrovisor e os últimos anos é aquilo lá. Lembra que eu falei da volatilidade? Isso acaba atrapalhando a discussão. A gente enfrenta isso muito, mas vai mudar. Eu te garanto que daqui a 12 meses, se a gente se vê daqui a 12 meses, você vai ver que os ativos lá de fora, muitos deles andaram melhores que o CDI, mas as pessoas acabam não olhando para isso. Muito obrigada. Imagina. Alguma outra pergunta? A gente tem uma ali atrás, ó. Meu nome é Gilson, eu sou um investidor mais ou menos iniciante querendo me aprofundar. Legal, Gilson. Se eu pegar dois valores equivalentes, R$50 mil ou $10 mil, para tomar a decisão de investimento, ou no Brasil ou nos Estados Unidos, você mostrou aí na sua exposição, em algum momento, uma rentabilidade 9 vezes mais em 20 anos, né, de um certo valor, não lembro qual. Então, se eu pegar dois fatores básicos para investimento, que são a taxa de inflação e a taxa de juros de cada país, qual seria a minha melhor decisão em reais ou em dólar, Brasil e Estados Unidos, pensando nesse longo prazo, com a rentabilidade baseada na taxa de juros e o desconto da inflação em cada um dos lugares? Então você está falando de juros real, legal, Gilson, ótima pergunta. Então você fala, você é um investidor novo, deixa eu só ver se eu entendi. Você é um investidor novo, você quer investir em renda fixa. Sim. E aí renda fixa, você está pensando em renda fixa real. Você quer fazer os juros menos a inflação, teoricamente, então o que sobra de retorno real para você. O que teria sido mais vantagem ou o que seria mais vantagem? O que seria mais vantagem para você investir nesse longo prazo. Então, quando você fala em longo prazo, e aí para mim é importante esse ponto, né? O que é teu longo prazo? Vamos colocar aí entre 5 e 10 anos. 5 e 10 anos, tá ótimo. Então você fala, em 5 e 10 anos eu quero investir em renda fixa, eu quero saber o que vai me oferecer melhor retorno real. Então, o que falta nessa equação? Se você pensar só em retorno real, em percentuais, o Brasil, de uma certa maneira, você fala, Brasil eu ganho 13, né? Mas se a gente olhar para os próximos anos, esses juros devem cair, vai ficar, sei lá, próximo de 9, 8. A gente pode discutir, não acho que o objetivo aqui não é esse. Mas a inflação, o meu retorno real no Brasil tende a ser 4, 5% ao ano. No mercado americano, ele tende a ser menor, porque os juros nos Estados Unidos são 5, vamos pensar que ele vai continuar subindo um pouco mais e deve cair mais para frente, mas o retorno real nos Estados Unidos deve ser cerca de 1, 2%. Então você fala assim, percentual por percentual, o Brasil é melhor que os Estados Unidos, certo? Eu ganho 2%, vamos pensar em retorno real nos Estados Unidos, e ganho 4, 5% no Brasil em retorno real. Se fosse só essa equação, ótimo. Onde é que entra o grande pulo do gato aí? Chama-se moeda. É aquilo que eu estava falando para vocês. No longo prazo, infelizmente, o real ele tende a desvalorizar. Então, se você colocar no longo prazo, por que o Brasil paga esse prêmio? Né? Por que os Estados Unidos paga só 2 e o Brasil paga 4? Porque você tem maior credibilidade. É como se eu estivesse emprestando para o meu amigo que é super bom pagador e um amigo que não é que é mau pagador, mas eu tenho mês que ele atrasa tal. É exatamente isso. No longo prazo, o real tende a desvalorizar.
Aí tem uma coisa que é super importante que precisa levar em consideração para você, que é o seguinte: como é que é teu hábito de consumo? Que eu não sei, você vai saber, mas você vai falar assim: será que você é um cara que você gosta de viajar para o exterior com frequência? Será que você é uma pessoa que você gosta de comprar ativos que estão ligados a dólar, a outra moeda? Então você precisa ter uma estrutura. Retorno para o retorno, no longo prazo, eles vão tender a se igualar. Se a gente pensar no longo prazo, é um pouco daquela questão da moeda. Acho que você vai ter mais volatilidade no real, por isso, mas no longo prazo eles tendem a se igualar, porque na verdade os juros brasileiros reais, ele está brigando pelo capital internacional com os juros dos Estados Unidos. Vai ter mais demanda para os juros dos Estados Unidos, apesar de ele pagar menos, e o Brasil, para tentar atrair, ele vai aumentar um pouco esses juros real. O que vai acontecer muito é essa questão de volatilidade, o câmbio que vai te fazer. Aí tem alguns outros fatores, mas no longo prazo eles tendem a dar a mesma coisa com essa correção, né? Ficou claro? Legal. O que mais, gente? Aonde tem? Tem uma aqui, ó, desse lado. Desculpa, não estou olhando para esse lado esquerdo. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Eu queria fazer uma pergunta sobre a sua perspectiva da adoção de produtos de investimento no exterior para o público brasileiro nos próximos anos. Como o banco vê isso? Qual a sua visão sobre isso? Legal. Como é que você chama? Aquila. Aquila, você tocou no ponto que eu mais adoro falar, que é crescimento da indústria brasileira. Eu acho que vai ser muito grande, tá? Eu acho que vai ser gigantesco esse crescimento. O Brasil hoje em dia tem cerca de 6 mil CPFs na Bolsa, né? Pensa 6 milhões, desculpa. A gente tem 220 milhões de pessoas, mas quem investe no Brasil ainda é muito pouco. Porque a legislação não era uma legislação amigável, né? O Brasil, quando começou a investir lá fora, né, para quem é mais velho lembra, era um negócio meio que os ricos investem lá fora, uma questão de evasão fiscal. Aí eu vou deixar minha conta na Suíça, eu vou deixar minha conta em Miami, não vou ter isso. O que vem acontecendo nessa legislação todo mundo vai democratizar, todo mundo vai poder investir. E o que vai acontecer é que eu acho que todo mundo vai começar a comparar. Então, com todo respeito à indústria brasileira, a indústria brasileira é uma das melhores do mundo, você tem grandes gestores aqui, mas, gente, é 1%, 2%, é 3, 2, 1. Ela é 1, 2, 3% da indústria. Será que você não tem bons gestores nos Estados Unidos? Será que você não tem bons gestores na China? Será que você tem bons gestores no Japão? Eu acho que é muita arrogância nossa a gente achar que só aqui tem. E quando você começar a passar o tempo, e com a legislação que entra em vigor agora a partir de outubro, você vai poder comparar. Então, ela, como assessora da XP, ela vai olhar lá na grade de produtos e ela vai ver os gestores bons brasileiros, tem bons gestores no Brasil, mas ela vai comparar com os bons gestores europeus, com os bons gestores americanos, com os bons gestores. E aí, todo mundo a corrida está valendo para todo mundo. E aí o que vai acontecer? O gestor brasileiro vai subir a barra para o gestor brasileiro, ou ele vai melhorar. Vão ter vários que vão afundar, vou ser super sincero com você, vão ter vários gestores que não vão aguentar competir, porque é difícil, gente, tá? É muito difícil. E aí o brasileiro vai começar a olhar o que tem de melhor. Vocês vão estar abertos a ver, gente, eu posso comprar o que tem de melhor. Então eu acho que essa indústria no Brasil é só 1%. A indústria brasileira, lembra que eu falei, é só 1%. Eu acho que isso vai aumentar exponencialmente. Hoje tem cerca de... São 38 bilhões de reais investidos em feeders aqui. Eu acho que esse número vai crescer múltiplos, 20, 30, 40 vezes. É difícil falar, porque o potencial é monstruoso. De 1 se virar 5, cresceu 5 vezes, né? É um negócio que pode crescer muito. Então eu sou super otimista por isso. Acho que para o investidor final vai trazer oportunidades. E aí, só para complementar essa questão de gestor, eu lembro que alguns anos atrás, eu estava lendo o jornal, e eu não vou falar o nome do gestor aqui, mas saiu na capa do Valor lá um gestor brasileiro falando assim, esse gestor, que é um gestor grande brasileiro, o gestor contratou analista aqui no Brasil só para que a Amazon ia entrar no Brasil. Isso já faz uns 5 anos, tá? E a Amazon ia entrar e ia começar a vender produtos. E aí falou, assim, esse gestor contratou um analista só para conversar com a Amazon, para entender o case da Amazon e como que isso vai mudar a indústria brasileira. Eu fiquei pensando, falei, gente, com todo respeito, o JP Morgan, tem outros gestores grandes lá, a gente deve ter assim 100 pessoas falando com a Amazon diariamente, entendendo a Amazon começando a... acho que a arrogância, até você falar com um gestor no Brasil, vai entender o que está acontecendo lá e como é que isso vai fazer. É desproporcional o tamanho, né? Só o JP administra 2,7 trilhões de dólares. A gente administra de clientes 2,7 trilhões. A indústria brasileira tem 1,7. A gente é mais que o dobro, quase o dobro da indústria brasileira. Então, acho que para o investidor vai ser muito legal, vai ser mágico. Vocês vão começar a ver fundo de R$500. Eu vou falar, você posso botar aqui no multimercado desse cara que eu vou poder comprar, eu vou ter essa gestão. Isso é muito legal. E agora, o que vocês precisam? Que eu estava falando para ela aqui. Vocês precisam conhecer, né? É o restaurante você vai ter uma opção, um menu gigantesco.
quem vai estar te passando a opção, você vai ter que ter um bom assessoramento ou estudar muito para conseguir entender isso. A discussão não vai ser mais agora juros, câmbio e renda variável. Não é isso mais. Agora você abriu o mercado, vocês precisam se educar e se preparar para falar sobre isso. Ajudou, Acla? Muito obrigado. Joia, valeu. Eu tenho que... Tem uma pergunta aqui. Vamos lá, lógico, Lucas. Então, eu queria entender um pouco melhor como você vê aí, hoje a gente fala muito de crise da globalização, né? A gente teve aí a pandemia de Covid, que teve a questão dos questionamentos ali nas cadeias de suprimento, a gente teve a guerra na Ucrânia que tirou a Rússia do SWIFT, que gerou ali um movimento para questionar a hegemonia do dólar. Eu queria entender como que você vê essa crise da globalização, a ascensão da China, né? No âmbito do mundo de investimentos no exterior. Você acha que a gente vai sentir essa crise da globalização? Como que você enxerga esse cenário global que está se traçando aí? Enfim, né? Tudo perspectivas. Acho que é excelente pergunta, Lucas. É ótima pergunta. Acabou a globalização, né? Então vamos pensar nisso. Acabou a globalização? Acho que tem algumas coisas. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que a globalização veio para ficar e nós somos cidadãos globais. A comunicação, ou seja, a internet, isso a gente já tem acesso à informação hoje em 5 minutos do que acontece no mundo inteiro. Então eu acredito que globalização veio para ficar. A gente está sendo... O que está acontecendo... e a gente pensar nessa crise de domínio de poder, os Estados Unidos ele tem uma hegemonia econômica desde 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Não tinha ninguém para desafiar os Estados Unidos e todos nós crescemos embaixo de uma cultura americana. Se a gente pensar, o Brasil é muito influenciado, né? Eu tenho uma filha de 14 anos e uma filha de 12. Elas só escutam música americana, veem filme americano, só querem saber de coisa americana e na cabeça delas essa hegemonia americana aconteceu no mundo inteiro. Nos últimos 20 anos eu mostrei para vocês os investimentos na China, o que aconteceu, como cresceu. Nos últimos 20 anos a China começou a tomar um papel de protagonismo e hoje ela é uma economia que, do ponto de vista de PPP, que é Purchase Power Parity, ela é quase do mesmo tamanho que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, de uma noite, de um dia para outro, apareceu uma economia lá dentro que é muito grande, que compete com ela. E a China não quer mais ser coadjuvante, ela não quer mais sentar na mesa e ficar do outro lado, os Estados Unidos ela quer ter o seu papel. Que eu acho que é normal. Eu gostaria de ter esse papel também. Se o Brasil fosse do tamanho da China, eu gostaria de ter esse papel também, influenciar. E vamos comer mais dumpling, não sei, vamos ver marcas chinesas. Eu falei para vocês do Japão em 1990, lembra? Em 1970, ninguém sabia das marcas dos produtos japoneses. Eu acho que daqui a 15 anos a gente vai ter carros japoneses. Estamos vendo aí carros japoneses na rua. Eu tive na China faz 2 meses. Eu fui visitar a fábrica da BYD lá. É impressionante o que esses caras estão fazendo. E acho que isso vai ser normal. Há 10 anos atrás, você falava de produto chinês, a gente falava, puta, é produto falsificado, não é um produto bom. Hoje a gente está começando a achar bom e daqui a 10 anos vai ser o melhor produto. Não sei se vai ser o melhor, mas vai ser um produto bom. É como se fossem os coreanos, né, desse negócio. Então eu acho que assim, essa questão agora esse desafio entre China e Japão, e falando especificamente de globalização acabou, ele não é uma coisa que vai acabar amanhã. Ele vai durar nos próximos 50 anos. Eu não acho que vai ter guerra ou coisa militar, mas eu acho que vai ter uma guerra econômica. Eles vão tentar, de uma certa maneira, falar, esse espaço você não vem, esse espaço você vem, e vai ficar nessa ups and down. Mas nós já estamos conectados globalmente, ou seja, pensa nos produtos que a gente compra da China. Já estamos comprando muita coisa da China. A China já é um parceiro importante, né? A questão de Japão, mesma coisa, Estados Unidos, a gente vai começar a ter a dependência de outros países, Europa, aqui na própria América Latina, a gente vai isso não tem como você sair. Pensa nas grandes marcas brasileiras, né? A gente pensa nas marcas brasileiras. Embraer. A gente vende avião para quem? Para o Brasil? Talvez a Azul compre alguns aviões, mas a gente vende para fora. Né? Vale do Rio Doce. O que é mais importante para Vale do Rio Doce? É o crescimento brasileiro do PIB ou o crescimento da China? Estou dando alguns exemplos para vocês. A Volkswagen é alemã, mas ela vende carro aqui no Brasil. A Fiat é italiana, vende carro aqui. Né? A Samsung é coreana, vende celular aqui. E assim por diante. Então acho que a globalização veio para ficar, não tem como voltar atrás disso. A gente vai ter gente falando, eu acho que teve uma reversão, sem dúvida, mas os fluxos de dinheiro talvez mudem. Os Estados Unidos, o ano que vem a gente vai ter eleição nos Estados Unidos e vai ser o grande tema, vai ser a China. E aí é muito uma questão política, né? Os candidatos vão chegar lá falando, o nosso inimigo comum, você precisa ter um inimigo comum, vai ser a China. Mas eu acho que isso é o ano que vem, 2025, já mudou de novo e está todo mundo abraçado com a China, meu melhor amigo, vamos vender para a China. Faz parte do jogo. A questão de crise, gente, só para a gente falar. Nos últimos 20 anos, pensa o que aconteceu no mundo, tá? A gente está aqui, vocês são mais novos, mas
2001, se a gente começar lá, você teve o Tech Bubble no final da década de 90, começo de 2000. Depois você teve o 11 de setembro. Eu lembro, quem estava no 11 de setembro, lembra exatamente vendo os aviões. Eu achei que ia acabar o mundo aquele negócio. Depois você teve crise imobiliária nos Estados Unidos. Você teve aquele tidal wave, lembra o tsunami no sul da Ásia, matou 200 mil pessoas. Aí você teve crise imobiliária nos Estados Unidos, a queda da bolsa. Ou seja, se a gente começar a falar aqui, gente, profetas do apocalipse tem o tempo inteiro. Eu sou um otimista por natureza. A gente está num ponto melhor. Eu acho que a globalização não tem como você voltar. Nós consumimos produtos globais, a gente vai ser investidor global, não tem como voltar. Isso, minha visão. Mas, de novo, eu posso estar errado, tá? Estou te falando minha visão aqui. Alguma outra pergunta, gente? Ninguém vaza a nossa vida. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Eu sou iniciante na área de investimento. Queria fazer uma pergunta. Na prática, para quem quer eventualmente fazer um investimento em uma ação da Apple, na prática, qual que é o caminho que eu tenho que percorrer? É através de alguma... Porque eu sei que existem algumas maneiras de você investir em índice, né? Mas diretamente na bolsa, por exemplo, dos Estados Unidos, para o pequeno investidor é um pouco restrito isso, né? Não é? Não. Como é que você chama? Daniel, ótima pergunta, Daniel. Então, como é que você faz para entrar em ação? Eu vou te falar como é que você faz e qual que é a minha recomendação. Você pode abrir contas nas plataformas lá fora, e essas plataformas lá fora te dão acesso a todas as ações que você tem lá fora. Então você pode ir numa Avenue, numa XP, num C6 e você tem acesso às ações. Esse é um caminho número 1. O caminho número 2, existe um instrumento no Brasil que chama-se BDR, que é Brazilian Deposit Receipt. E essas principais ações, você faz uma troca, essas ações são listadas na bolsa, na B3 aqui. Então você pode se cadastrar na B3 e comprar os BDRs de Apple, por exemplo. Você tem BDR de Apple listado na B3 aqui no Brasil. Então você pode fazer isso também das principais empresas. Não são todas as empresas que estão listadas, mas as principais você vai ter. E o terceiro, que eu acho que é o que eu te recomendo, e isso eu faço para mim, tá? Eu tô te falando, não é porque você está iniciando o que você falou, mas acho que para qualquer pessoa, vocês aqui, eu não sei qual que é a sua profissão, mas nós temos as nossas profissões no dia a dia, né? Os médicos, engenheiros, advogados, etc. Eu acho extremamente arriscado. Existem empresas que a gente só faz isso. Eu tenho um cara que só fica olhando tecnologia e fica olhando o Apple o dia inteiro. A probabilidade desse analista, desse investidor, ganhar da pessoa física é muito grande. É muito grande. Então, na maioria das vezes, quem leva o dinheiro são os investidores institucionais, que tem esses caras que ficam estudando. A gente erra também, tá? Não vou dizer que a gente acerta, a gente erra também. Vou te dar um exemplo. Vocês já jogaram roleta? Você já jogou roleta no cassino? Qual que é a chance de você ganhar no preto ou no vermelho? Vocês sabem a chance de ganhar no preto ou no vermelho? Não é 50-50, é 49,9 e 49,5. Vou te explicar por quê. Porque a banca, que quando você joga no preto ou no vermelho, tem 100 números, tá? E metade deles são pretos, metade são vermelhos. Você, na verdade, se der vermelho, você dobra. Se botou um no vermelho, se der um número vermelho, você ganha mais um. Só que o número 0, que é de 0 a 99, ele é verde. Não sei se vocês já viram isso. O 0 é a banca. Por isso chama-se jogo do azar. Porque o que acontece? Quem está jogando contra você tem 49 números normais mais a banca. Então ele tem, na verdade, tem 50 números mais a banca. Então ele tem 51% de chance de ganhar. E você tem 49%. Então chama-se jogo do azar. Você joga... Por que eu estou te falando isso? Tá? Vou te explicar por quê. No mercado de gestão de ativos, os gestores profissionais, ou seja, o JP Morgan e outros gestores profissionais que a gente fala, quanto vocês acham que é a chance do JP... Isso chama-se jogo de azar. Quando você joga no cassino, ele joga com você para sempre, tá? Porque no longo prazo, você vai ganhar 49% das vezes, ele vai ganhar 51%. Então, é jogo de azar. Você vai perder dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. Vai ter alguém que vai entrar lá, eu joguei no Blackjack, ganhei aqui, voltou. Mas na maioria das vezes, o cassino pode jogar estatisticamente com você para sempre. Porque você vai perder dinheiro. No mercado de gestão de ativos, a probabilidade de você ganhar... Qual que é a probabilidade do gestor ganhar? Gestor profissional, a gente mediu isso. Vou falar para vocês. Quanto vocês acham, mais ou menos? É mais que 50 ou menos que 50? Mais que 50, certo? Mais que 60 ou menos que 60? Mais que 60? É 53%. Então, um gestor profissional, um cara que tem lá, lembra que eu falei de 100 analistas de Amazon, não sei o quê, ele acerta, na média, 53% das vezes. Das ações que ele compra, 53 vão para cima, ganham mais que o índice,
47 vão abaixo. Ou seja, um gestor profissional que investe milhões de dólares nisso erra 47% das vezes. Quem que é o perdedor? Sempre se um cara está ganhando, o outro tem que estar perdendo. Quem que é o perdedor nisso? Normalmente é a pessoa física. Normalmente é a pessoa física, tá? Porque você não tem conhecimento. Então, com todo respeito a você, a mim também, nós que trabalhamos em outras coisas, né? Eu não fico olhando a ação o dia inteiro. Se eu for comprar, a chance de eu perder, eu até posso ganhar. Né? Eu lembro que uma vez que o Brasil estava indo super bem, eu sentava com meus amigos sabem que eu trabalho com investimento, eu sentava com eles no clube lá para tomar cerveja, eles vinham comigo e falavam, nossa, comprei Gerdau, me dei muito bem, ganhei 30%, aí outro falava, comprei Vale, ganhei 40%, e eu ficava olhando minha carteira, ganhei 10%, eu falei, puta, eu devo ser um idiota, né? Porque eu só ganho 10%, os caras estão ganhando 40%, mas no médio prazo, esses caras foram lá para baixo, eles vão entregar o retorno, não existe isso, tá? Então, a minha recomendação, você pode fazer através de BDR, através de plataforma lá fora, long story short, tá? Fazer uma história mais curta aqui. Mas a minha recomendação é contrate um bom gestor de investimento que faça isso para você bem. Esse gestor vai errar, mas ele vai tentar acertar, ele vai acertar 53%. E no longo prazo, o seu jogo passa a ser um jogo ganhador, não passa a ser um jogo perdedor. Você quer ganhar nesse longo prazo. Ajudou? Alguma outra pergunta, gente? Tranquilo? Bom, obrigado aí pelo tempo de vocês, foi um prazer e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado, Ambima, aí, por todo esse evento.